Olá, meus amigos. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, 21 horas. Essa é a 48ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui hoje. Como sempre, ao meu lado, o Matheus. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre com os seus ótimos comentários das notícias, e é ele também quem faz a moderação dos seus comentários, da sua participação. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, você constrói a notícia junto com a gente, enquanto nós estamos dando a notícia aqui, você deixa aí os seus comentários, certo, no post aqui no LinkedIn, e o Matheus depois ele seleciona alguns, a gente lê e vai conversando e construindo a notícia junto com a gente. Né? O Jornal da Live que sempre acontece ao vivo no LinkedIn às quintas-feiras a partir das 21 horas, e na sexta-feira ele aparece em vídeo também na manhã, tanto no Facebook quanto no YouTube, e com podcast nas principais plataformas do mercado. Basta você nos seguir lá, procure pelo canal Macaco Elétrico no seu podcast preferido, no seu agregador preferido, e acompanhe o Jornal da Live lá. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje na 48ª edição do Jornal da Live. O cronograma preliminar de vacinação contra o Covid-19 foi finalmente divulgado nesta terça, mas apesar de começar tarde, só em março, e se estender até o fim do ano, ele prevê a imunização de apenas 1/3 da sociedade. Isso é um balde de água fria para a maioria da população que espera uma vacina para voltar a ter uma vida mais próxima do normal, o quanto antes. Será que não dá para vacinar mais gente e mais rapidamente? Não? Se não, como que você vai encarar mais um ano sem vacina? A essa altura já não há dúvida que a gente enfrenta no Brasil a segunda onda de contágio da doença, com os números crescendo de um ritmo alarmante. Isso já se observa há algumas semanas. Entretanto, os governos estaduais e municipais só agora estão tomando algumas medidas consideradas tímidas e tardias por especialistas. Por que eles estão fazendo isso só agora? Enquanto o governo se esforça para encontrar brechas legais para barrar a chinesa Huawei no 5G do Brasil, empresas de telecomunicação se organizam para exigir acesso à tecnologia da empresa. Afinal, o que é melhor para o Brasil nesse caso da quinta geração de telefonia celular? O segundo turno das eleições desse ano apresentou uma abstenção recorde, com quase 30% dos eleitores deixando de votar. Se somarmos os votos brancos e nulos, a decisão de não escolher ninguém passou da metade dos eleitores de algumas cidades. O que esses números tão altos, afinal de contas, significam, pessoal? E a nossa notícia bizarra de hoje, para fechar a edição como sempre, Veja só, pessoal, uma empresa está criando diamantes a partir de gás carbônico que retira do ar. Incrível, não é mesmo? Mas será que esses diamantes eles são tão bons quanto os verdadeiros? E assim começamos agora a 48ª edição do Jornal da Live. E para começar, já vamos com um assunto que está deixando aí muita gente realmente confusa e mais gente ainda preocupada e nervosa. Afinal, vai ter vacina contra a Covid-19 para todo mundo no ano que vem? Bom, segundo o cronograma preliminar de vacinação divulgado pelo Ministério da Saúde nessa terça, a resposta é não. Além de demorar para começar, que vai começar só em março a vacinação e se prolongar pelo ano inteiro, no final de 2021 a expectativa é que 51 milhões de pessoas sejam imunizadas. Vale dizer que a população do Brasil é de 210 milhões de pessoas. E não foram divulgados ainda planos para esse resto aí. Só que, enfim, tirando os negacionistas que acreditam que a Terra é plana, vacinas fazem mal ou outras teorias da conspiração escabrosas, a população brasileira deseja uma vacina urgentemente para voltar a uma vida mais normal. A pergunta que surge inevitavelmente é: como se defender do vírus por mais um ano sem vacina? Outras perguntas legítimas que a gente pode fazer aí. Por que não vai ter vacina para todo mundo se o Brasil está testando 4 fabricantes e tem a capacidade de produção local? Por que a vacinação só começa em março se em outros países, tanto menores quanto maiores que o Brasil, já vai começar nesse ano? Por que essas 4 fases, além de atenderem apenas uma pequena parte da população, vão se prolongar até o fim do ano? E se não tiver vacina mesmo em 2022 para você, que está aqui nos assistindo, o que você pretende fazer? Aliás, você pagaria, digamos, R$300 por uma dose na farmácia para não ter que esperar? Isso se é que vai ter para comprar? E se não tiver, como será o ano de 2021 para você, no que diz respeito à Covid-19? Quais são as medidas que você vai tomar?
Ninguém em sã consciência esperava que o Brasil inteiro fosse ser vacinado assim que as vacinas começassem a ser aprovadas pela Anvisa, claro. Mas a expectativa é que as pessoas que não fizessem parte dos grupos de risco, né, ou prioritários, finalmente tivessem acesso a alguma vacina contra a Covid-19 lá pelo meio do ano. Mas na terça-feira, o Ministério da Saúde desfez os sonhos de uma vida mais perto do normal para quem mora no Brasil. Segundo o cronograma apresentado, a vacinação contra o Covid-19 em 2021 será dividida em 4 etapas. Na primeira, com previsão no início para março de 2021, devem ser vacinados cerca de 14 milhões de pessoas. Pessoas com 75 anos ou mais, indígenas e profissionais de saúde serão imunizados nessa primeira fase, além de idosos acima de 60 anos que vivam em instituições como asilos. Para essa fase, o governo precisará de 29,4 milhões de doses, considerando 2 para cada pessoa e mais 5%, que é o que se estima de uma perda. Né? E essa fase deve durar 5 semanas. Na segunda fase, serão vacinados todos os brasileiros com mais de 60 anos, que serão organizados dos mais velhos para os mais jovens. Não? Serão cerca de 21 milhões de vacinados nesse grupo. Na terceira fase da campanha, serão imunizados pessoas maiores de 18 anos que sofram de diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doença cardiovascular e cerebrovascular, transplantados de órgãos sólidos, pacientes com anemia falciforme, câncer e obesidade grávida. E a estimativa para essa fase é vacinar 12,6 milhões de pessoas. Por fim, na quarta fase da campanha serão vacinados trabalhadores de áreas essenciais, como professores do nível básico ao superior, profissionais de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, além da própria população carcerária. Isso soma mais 4 milhões de pessoas. Total, 51 milhões de pessoas. Lembrando que a população do Brasil é 210 milhões, certo? O Ministério da Saúde não disse ainda como e quando será a vacinação do resto da população. Preciso ressaltar que esse é um cronograma preliminar. A sequência sugerida, aliás, me parece acertada. Tá? Acho boa essa sequência. E o Ministério disse que se surgirem mais doses de vacinas, o cronograma ele vai ser alterado. Mas aí a coisa fica estranha, pessoal. Isso que eu queria debater aqui com vocês. O próprio Ministério divulgou junto com o cronograma que o Brasil já possui garantidas 142,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 100,4 milhões pelo acordo lá com a Fiocruz e a AstraZeneca para a vacina da Oxford, e outros 42,5 milhões de doses da COVAX Facility, né, que é aquele acordo com a OMS. Bom, considerando que as pessoas precisaram de 2 doses, estimando uma perda de 5% das vacinas, para vacinar 51 milhões de pessoas seriam necessárias, então, 107 milhões de doses. De cara já tem aí um excedente de 36 milhões de doses, que seriam suficientes para imunizar mais 17 milhões de pessoas, já considerando a perda estimada. Aparentemente o governo está considerando também apenas a capacidade de produção da vacina dos próprios fabricantes. E é correto afirmar que vai ser um salve-se quem puder, né, para ver quem fica com as doses que eles conseguirem produzir. Não? Além disso, os países mais ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros, não? Eles já garantiram a compra de muito mais doses que o necessário para imunizar a sua própria população. Isso pode fazer com que os países mais pobres dependam apenas da distribuição proporcional da COVAX Facility, que deve ser suficiente para imunizar apenas 20% da população de cada país. Olha só, os Estados Unidos, por exemplo, já compraram 1 bilhão de doses de diferentes fabricantes, o que é suficiente para as 2 doses para toda a sua população, que é de 330 milhões de habitantes, e ainda sobra outras 340 milhões de doses. Isso seria suficiente para as 2 doses de quase toda a população da América do Sul, menos o Brasil. Olha só, gente. Não. Além disso, o governo parece esquecer que o Brasil tem uma enorme experiência em produção de vacinas em larga escala. Aqui mesmo, aqui em casa. Não. A própria Fiocruz, que produzirá aqui a vacina de Oxford, já é capaz de produzir 40 milhões de doses da vacina por mês. O Instituto Butantan, que produz vacinas há um século e é fornecedor oficial do Ministério da Saúde, também. Ora, com essa capacidade de produção interna, o Brasil teria vacina suficiente para toda a população ainda no primeiro semestre, isso considerando as 2 doses. Ontem mesmo, o Butantan recebeu 600 litros de insumos para produzir 1 milhão de doses da Coronavac, a vacina que está desenvolvendo junto com a chinesa Sinovac. A produção começa nesse fim de semana e vai estar pronta em poucos dias. Né? Até o fim de dezembro, a expectativa do Butantan é produzir 40 milhões de doses, até o fim de dezembro. Tá? E elas vão aguardar apenas a aprovação da Anvisa para que sejam aplicadas na população. E aí a gente entra em um ponto bem delicado da história. O Instituto Butantan ele é um órgão do estado de São Paulo, governado pelo João Dória, que é o arqui-inimigo do Jair Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro já deu incontáveis sinais
de que não quer nem ouvir falar daquela que ele chama de vacina chinesa do Dória. Chegou a mesmo desautorizar publicamente o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que havia dito que compraria 46 milhões de doses da Coronavac, que chamou de vacina do Brasil. Também colocou a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, em maus bocados, né, transparecendo que as decisões ali eram influenciadas pela política. Né. E, bom, como dizem, o Dória está dando a corda para o rival se enforcar. Não? Ontem ele foi receber pessoalmente no aeroporto de Guarulhos os insumos para a Coronavac, que desembarcaram do avião cobertos com uma faixa com a bandeira do Brasil e um letreiro "A Vacina do Brasil". O fato é que, se o governador conseguir oferecer a vacina para todos os habitantes do estado de São Paulo, enquanto o Bolsonaro fica batendo cabeça com o resto do Brasil e insistindo em negar que a Covid-19 é uma doença grave, como inacreditavelmente continua fazendo, o Dória pode se tornar um herói para uma parte da população aí, não? E isso cairia como uma luva para ele, que deve ser candidato a presidente em 2022, não? Mas a verdade é que o Brasil continua encarando a pandemia com um amadorismo inaceitável, não? Só agora o governo disse que vai comprar as seringas e as agulhas para vacinação, mas os fabricantes já disseram que precisam de 90 dias para fabricar e entregar tudo. Enquanto isso, países que encaram a pandemia com seriedade já se preparam para iniciar a vacinação. É o caso do Reino Unido, que começa a vacinar na semana que vem. Por isso, alguns dizem não estar preocupados com o cronograma do Ministério, porque vão pagar para tomar a vacina em farmácias. Só que não se sabe quanto cada dose vai custar. Não? Dificilmente vai ser menos de R$300, que é o preço cobrado em alguns locais aqui em São Paulo, por exemplo, para a vacina contra o H1N1, que já está disponível, aliás, no mercado há anos. Não? Além disso, os fabricantes disseram que só vão comercializar as vacinas no mercado privado depois que todos os pedidos de todos os governos e organismos multilaterais forem atendidos, o que não deve acontecer antes de 2022. Bom, foi meio longa a introdução, mas é que realmente o assunto ele é complexo, né, gente? Então vamos agora aqui ver o nosso debate, não? O que vocês acham dessa demora para a vacina chegar nessas 4 fases e para todo mundo, não? Se você tiver, e se não tiver vacina mesmo, até 2022 para você, né, o que você pretende fazer? Você vai pagar uma carga, uma dose, se é que vai ter essa dose, não? E se não tiver mesmo, não, enfim, o que você vai fazer? Então vamos lá, começando aqui o debate. E aí, Mati, como está o pessoal aí? Tá indo bem aqui, o pessoal já tá comentando bastante coisa aqui. Antes, só queria falar uma coisa que tem aqui, por enquanto, a Natasha Costa e a Sandra Marabessa dizendo de que parece que tá tendo um pouco de problema com o vídeo, então tá travando um pouco. Tenta recarregar, gente. Aí Isso. se der certo, assim, ou se não der, aí vocês avisam aqui de novo, aí a gente vê o que dá pra Tomara fazer. que não seja um problema da plataforma, né? Daqui parece que tá tudo ok, mas Sim, enfim, vamos pra ver. mim também. Bom, mas em relação aos comentários, sim, o pessoal já falou bastante aqui. O Denis, por exemplo, disse que sim, ele vai sim vacinar, né? Mas ele vai continuar usando máscara, é importante lembrar disso, né? Mesmo depois de você já ter usado a vacina, né? Quando a vacina já estiver aqui, é bom ainda usar máscara por um tempo, assim, por uma... Bom, porque cuidado nunca é demais, né, gente? Então acho que é bem legal lembrar disso, né? Ele fala aqui, ó, vou continuar a fazer o que eu faço. Álcool gel no bolso, máscara de distanciamento social. Ele fala até de que, né, 2021 para ele vai ser o ano assim de maior desespero emocional, vai ser esse cansaço mental e agravado assim pelo estado da saúde mental, como muita gente vai estar, né? E bem legal isso que o Denis fala também para finalizar, que não adianta dizer que é forte, isso é uma coisa que vai chegar em uma hora assim em todo mundo e é uma coisa que cada um de nós vai ter que superar individualmente, assim. Então não tem isso aqui de eu sou forte, isso não me afeta, não. Gente, não tem mesmo. Denis, excelente comentário aí, vários pontos você traz, não tem essa de que eu sou forte, eu tenho histórico de atleta, essa doença não pega em mim, ou se pegar não vai acontecer nada. Como a gente já vem falando aqui, aliás, há semanas, né, Mati, há meses, né? Pois Esse vírus, o Covid-19, é um vírus tinhoso, né? Porque é difícil você definir uma regra para ele, assim, não? Pessoas que a princípio não teriam nenhum problema, acabam se agravando e até morrendo, e outras pessoas que a princípio teriam grandes problemas com a doença passam por ela, não? Então é altamente imprevisível. Altamente imprevisível, exatamente, não? Então, eu acho que tem a vacina rápido ou devagar, o fato a gente precisa, o cuidado começa conosco, não? Usar máscara é absolutamente inevitável, não ficar em locais abertos, de preferência, ventilados, lavar as mãos sempre, não evitar as aglomerações, né? A gente está vendo aí que
esse crescimento agora de casos está diretamente associado a grandes aglomerações, então temos que tomar os cuidados aí. Tô vendo aqui, nossa, parece que tem mais gente que dizendo que tá falhando, né? A Ana Lúcia dizendo que tá caindo toda hora, mas a Natasha disse que também. A Mariângela disse que tá ruim também. Nossa, o Joaquim fala, a internet toda está falhando miseravelmente. Ou isso, ou realmente tem problema na plataforma, putz. Caramba, não ia agora. Seguimos? Vamos tentar seguir, não, vamos tentar seguir aí, gente. Desculpa aí, porque aqui, enfim, não é um problema de conexão aqui, não. A conexão aparentemente ela tá boa, não. Vamos tentar seguir? Se o negócio ficar muito grave, a gente tenta reiniciar, vamos lá. Sim, se estiver indo bem, assim, se a conexão estiver boa, assim, também, pessoal, pode comentar também, não precisa falar só se a conexão estiver ruim. Claro, pra gente ter uma ideia também. Isso, por favor. Então, em seguida, aqui eu tenho um outro comentário que é bem interessante, que é da Mariângela de Camargo. Ela diz que se a vacina ela não chegar a tempo, né, ou se não for o suficiente, as viagens para o exterior aqui no Brasil elas vão ser reinventadas, né? Vai ser um novo tipo de programa, né? Ao invés de passear, né, o programa agora vai ser sair com a família e ir para outro país para você se vacinar. Pois é, Mariângela. Tem só um pequeno problema nesse raciocínio, né, Mariângela? O brasileiro aí virou persona não grata praticamente no mundo inteiro. As fronteiras estão fechadas aí pra gente, lamentavelmente, não. Não daria nem pra gente viajar aí pro outro país para tomar vacina lá, não. Que situação, não? Que situação dramática, realmente. O Celtiel Costa Santos diz que o Brasil ele tem dinheiro, assim, então realmente o problema não é a falta dele, né? De fato dá pra você comprar, mas pra gente comprar, né? Mas, putz, assim, de novo, assim, como até um comentário anterior aqui da Ana Lúcia Souza Machado, de novo, assim, o problema sempre aqui é burocracia no Brasil, principalmente em relação a essas coisas. Porque o dinheiro realmente não é algo que tá faltando. Pois é, né? Isso é um ponto interessante, né? Celtiel, né? Celtiel, isso. Celtiel, né? O dinheiro realmente, claro que custa, né? Mas, por exemplo, o Congresso acabou de aprovar uma verba aí de 1,9 bilhão de reais para comprar 100 milhões de doses da vacina de Oxford, que dá mais ou menos R$19 então por dose, certo? E o dinheiro existe, não? O próprio governo colocou de novo o IOF, vai cobrar de novo o IOF com a desculpa de que o estado do Amapá não vai pagar um mês a conta de luz lá por conta do apagão. Só que veja só, vai sobrar justamente só dessa questão aí do IOF que dou aí de novo, não? Vai sobrar, depois dessa desculpinha do Amapá aí, vai sobrar 1,9 bilhão de reais no caixa do governo, não? E em uma situação tão absolutamente dramática como essa, não, da pandemia, eu acho que é uma questão de prioridades, né? Vamos interromper aí algumas obras, aí a gente sabe que as obras são necessárias, não estou dizendo que elas não são necessárias, mas vamos, enfim, remanejar esse dinheiro aí, não, para comprar as doses da vacina, não tem nem o que pensar num caso desse, não. Aí, mais uma coisa que a Ana falou, a questão da burocracia, a burocracia realmente existe, mas eu acho que nesse caso, o pior de tudo, Ana, é a politização do vírus e da vacina, né? Que isso sim é uma coisa inaceitável. E agora os comentários são todos assim das pessoas falando sobre como tá travando. Aqui até a Natasha falando, né, de que trava pra ela a cada 2 segundos. Aqui tô vendo aqui na minha tela também, e às vezes a imagem congela um pouco assim e do nada volta. Eu tô vendo aqui, ó, vamos dar mais uma chance, porque tem aqui um medidor que ele tinha ficado vermelho em alguns pontos, mas agora ele tá verde direto. Vamos dar mais uma chance aí? Não, e também, pessoal, eu recarreguei a minha página aqui e a princípio parece que tá um pouco melhor, assim, então tenta fazer isso mesmo. Isso, obrigado, desculpa aí, é uma coisa que realmente está além da nossa capacidade. O Denis falou aqui também, ó, ela disse que resolve, é isso aí. Infelizmente, não, quando a gente faz live, a gente está na casa do outro, né? Mas vamos lá, vamos torcer agora para... Agora o medidor está bem verde aqui, vamos ver se resolve isso daí. Esse medidor, na verdade, ele mede a interconexão com a plataforma. Não é um problema de internet aqui. Não, até aqui, putz, nossa, enfim, agora a gente tá um pouco sem comentários, né, porque tá todo mundo falando da conexão. Putz, gente. Mas, ó, não, acontece. Mas, assim, realmente eu fico pensando também sobre essa questão da vacina, né, porque
Sabe, né? Tipo, eu também, né? Assim, eu também vou não vou fazer parte de nenhum desses grupos do governo, assim, no cronograma. Então, eu também, assim, penso nisso, né? Quando eu vi a notícia de que eu também não vou poder me vacinar, assim, ano que vem. Então, eu não sei, eu só fico meio, acho que um pouco em choque mesmo, acho que essa é a palavra. Se não for algo pior, porque... Então, como é que vai ser? Vai ser mais um ano mesmo com isso, né? Tipo, É usando isso que é máscara e difícil, né, tal. Nath? Assim, Aham. vai ser mais um ano sem vacina, mais um ano em que as pessoas não vão conseguir ter uma vida normal, é mais um ano que a gente vai ter todas essas restrições. Esse é o grande dilema disso daí, né? Então, essa vida normal aí realmente, como você também mesmo já falou, acho que não vai voltar mesmo. Vida normal não volta, né? Aliás, eu Uhum. espero que esse ano as pessoas tenham tido alguns aprendizados, seja no ponto de vista pessoal, mas também no ponto de vista de negócios, assim, não? Para que, enfim, consigam levar aí, ter uma nova realidade. Vai que realmente essa vacina demora tanto, não? Para que a situação da própria vida e de seus negócios não fique tão dramática por mais um ano, que ninguém aguenta isso daí, não? Haja resiliência, haja saúde mental para isso daí tudo, não? E agora sim, uma coisa que mais o que nós precisamos levar em consideração, né? De novo, o cronograma disseram que era um cronograma flexível, não? Esperamos aí que não tenha uma politização aí dessa vacina, não? Porque o Brasil tem capacidade de produzir aí, bem dizer, 80 milhões de doses da vacina por mês, se somar aí a Fiocruz, não? E o Instituto Butantan. Não, senão, isso daí é o suficiente para vacinar toda a população. Espero que o governo cuide aí da operação logística, aproveitar aí que o general Pazuello, ministro da Saúde, é um especialista em logística para que ele consiga fazer essa distribuição e essa vacinação de toda a população, né, de preferência até o meio do ano, né? Vamos lá. Não, até que o Denis fala também de que uma coisa bem lembrada por ele, né? Vai ter um aumento da luz e do gás, né? Em plena pandemia. É, Então, como é que fica isso? sim, pois é, não. É, aí é uma questão aí da época do ano, né? A bandeira vermelha subiu, a bandeira vermelha tinha sido cancelada, não aí por conta da pandemia, não, mas agora o governo voltou a cobrar a bandeira vermelha, não. Porque supostamente acabou. Ah, é. Pois é, não sei, mas não dava mais para segurar, né? Isso aí é a desculpa do governo, mas vai cair sobre as pessoas e sobre as empresas, né? É. E agora, a gente tem mais aqui, tem mais um comentário. Será que dá tempo de ler? Vamos lá, mais um então. Beleza. Vou falar então é o da Rosilene. Ela diz assim, que os representantes governamentais demoram a avisar a população, então, sobre esse vírus e... Então, isso desde o começo, de fato, né? Isso acabou gerando o pânico de onde teve muitas das contaminações, porque é algo novo que estava chegando assim, mas... enfim, se as pessoas tivessem sido avisadas antes, não estaria tão ruim agora, realmente, assim, esse é o problema, né? Tipo, e as pessoas também estão tão apertadas do lado financeiro. Eu não sei, assim, foi um erro, assim, muito, muito grave da parte do governo aqui, eu concordo com a Rosilene. Pois é, né, Rosilene? Infelizmente o Brasil demonstrou e continua demonstrando, de certa forma, um grande amadorismo nessa situação, né? E o Brasil é um país tão grande, não, que a gente não pode ser tão lento assim, né? E tomar tantas decisões equivocadas, não. Se compara aí por exemplo, o que está sendo feito em outros países, aí como o Reino Unido, semana que vem, você pode dizer, o Reino Unido é muito menor do que o Brasil, mas não é uma questão de ser menor ou maior, não. É uma questão de levar com seriedade aí esse processo, não. E dessa maneira eles vão começar na semana que vem já a vacinar, não. E vale dizer que o Brasil é um país que tem um histórico exemplar de campanhas de vacinação em escala nacional. É um país gigante que sempre vacinou muito bem a sua população, né? Sim. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo assunto aí. 9h31 aqui já. 9h31, pessoal, 9h31 aqui em São Paulo. Vamos lá, no nosso segundo debate, tá? A gente vai continuar falando da pandemia de Covid-19, mas agora com um outro enfoque, tá? A essa altura, não há dúvida que a gente enfrenta no Brasil a segunda onda de contágio da doença, né? Com os números crescendo em ritmo alarmante. Isso já se observa há algumas semanas. Entretanto, governos estaduais e municipais só agora estão tomando algumas medidas restritivas para frear os números, né? Especialistas consideram essas iniciativas tímidas e tardias. Segundo eles, deveriam ter sido adotadas há pelo menos 15 dias. Você concorda com essas ideias? Acha que o governo precisa mesmo tomar medidas restritivas de novo? O que está sendo feito agora? É suficiente?
Ou você acha que precisa de medidas mais duras mesmo, porque a população não está colaborando? Você acha que daria para encarar um fechamento mais forte, né, como teve em abril ou maio? Não? E a grande pergunta, por que não fizeram isso antes? Não? E o que fazer para evitar medidas mais duras aí? Não? Tem que ser negacionista para ver que a Covid-19 ganhou força de novo no Brasil. Né? Exemplo do que aconteceu aí na Europa, nos Estados Unidos, regiões que já estão, aliás, de novo à beira de um colapso no sistema de saúde. Aqui a gente ainda não chega a tanto, mas os números se aproximam do que a gente viu na primeira fase. Né? Ontem mesmo o Brasil registrou 669 mortes pela Covid-19 nas 24 horas anteriores e 48.107 novos casos no período. Mas como eu disse, essa subida não vem de hoje, não. Só que as medidas mais duras, que nem são tão duras assim, só começaram a aparecer nessa semana. Coincidência ou não, imediatamente depois do segundo turno das eleições municipais. Aqui em São Paulo, o governador João Dória, que aparece aí na foto, não, anunciou que todo o estado regrediu para a fase amarela do Plano Estadual do Combate ao Novo Coronavírus. Dessa forma, comércio, bares, restaurantes, academias e eventos culturais terão mais restrições, principalmente no que se refere à capacidade para público e horário de funcionamento. Não haverá mudanças nas escolas particulares e públicas abertas desde setembro no estado e desde outubro aqui na cidade, na capital. A Prefeitura da capital não pretende dessa vez adotar medidas mais restritivas que as do estado. O discurso é de que a situação está sob controle, que era o mesmo discurso que se falava na campanha municipal. Mas, para infectologistas, ao observar o aumento no número de casos de Covid-19, o que já se vê de maneira consistente há pelo menos 2 semanas, é que o governo deveria ter retomado imediatamente as medidas restritivas. Né? Diante do aumento de casos de internação nos hospitais, os especialistas acusam os governos de negligentes e de não serem transparentes na gestão da crise nesse momento. Eles dizem que o ideal, por momento, seria medidas ainda mais restritivas do que a fase amarela, com uma campanha de conscientização da população sobre o seu papel, respeitando as regras de precaução, né, que inclui evitar aglomeração, né, usar máscara, higienizar frequentemente as mãos e deixar os ambientes ventilados. Né. Os diferentes governos negam qualquer influência política ou eleitoral no manejo da pandemia. Será mesmo, pessoal? O que vocês acham? Não? Você acha que o governo precisa mesmo tomar medidas mais restritivas? Não está sendo feito é o suficiente? Enfim, dá para encarar um fechamento mais forte agora, ou as pessoas vão ficar loucas, não? Ou a grande pergunta, né? Se realmente precisava, por que o governo está fazendo isso só agora, né? Coincidentemente, depois das eleições, não? E o que a gente pode fazer para evitar medidas mais duras? Pois é, né? A Marcela Paranhos Domingues, né, confirma essa suspeita, né? Fala, né, nossa, que estranho, né? Tipo, que os dados têm aumentado logo depois das eleições, né? Por que Pois será, né, né? Marcelo? Que Que assim, coincidência. não queremos levantar falsas suspeitas, mas, cara, que coincidência. No dia seguinte do segundo turno, fecharam de novo aí, né? Ou seja, regrediram para uma fase amarela, não? Olha, e ela me dá a opinião dela aqui sobre sobre se ter um fechamento mais rígido, né? Ela diz aí que, né, por exemplo, na Argentina, eles fecharam e não resolveu absolutamente nada, assim. Então ela diz que ela acredita que seja importante que a gente se cuide, né, com álcool gel, máscaras, mas que a gente tem que tocar a vida, que não dá mais pra fechar nada, não. Pois é, né? A população não aguenta mais, né, Marcelo? Esse é um ponto interessante, mas o principal poder está na mão da população, né? Eu acho que se as pessoas tivessem mais consciência, não, a gente poderia estar hoje já em uma situação muito melhor. Mas o que se vê é que as pessoas liberaram geral, né? Inclusive nesses tais eventos super espalhadores, como eles dizem, não, como, sei lá, ir pra balada, todo mundo sem máscara, num lugar fechado, mal ventilado, todo mundo grudado ali. Bares, por aí vai. O que é um consenso que esses locais, mas não apenas eles, tá? Mas esses locais são os principais locais de espalhamento do vírus hoje, não? E a população não está colaborando em nada, né? Gente, assim, o que vocês preferem? Um lockdown, né? E fechar tudo, ou simplesmente se segurar e não ir na balada por mais um tempo aí, não? Essa é uma questão interessante que você traz aí, Marcelo. Sim, porque assim, da forma que eu enxergo isso, né? Porque mesmo com lockdown, mesmo com fechamento rígido, né? Não vai ser uma coisa como, tipo, sabe, um total fechamento, né? Que as pessoas são proibidas de sair de casa. Então, sim, é muito, assim, uma questão do bom senso mesmo. Tipo, eu não acompanhei super de perto o que aconteceu na Argentina, mas eu posso falar aqui pelo que está acontecendo no Brasil, e em especial também aqui em São Paulo.
A gente tem um fechamento, a gente tem a quarentena ainda, a gente tá nessa quarentena mesmo com a fase verde, mas agora voltou pra fase amarela. Enfim, as pessoas era ainda pra elas irem se cuidando, mas as pessoas simplesmente decidiram não se cuidar. Pois é. As pessoas perdiam a cabeça, né? Alopravam demais. E aí não tem muito o que fazer, né? Tipo, porque é uma coisa que depende de cada um. Então, o fechamento funciona sim, se as pessoas seguirem as regras. Exato. É que tá. Vale dizer que aqui no Brasil nós não tivemos o fechamento, um lockdown de fato em nenhum momento, né? Lockdown é o que a gente viu lá na Espanha, na Itália, Na esses China países, na China. Então, a China é aquela coisa, né? Tipo, se você sair de casa, vai pra cadeia ou leva um tiro, né? Então lá o pessoal é realmente chinês o negócio, né? Mas se você olhava na Itália, na Espanha, as cidades estavam vazias, né? Principalmente agora na primeira onda. Agora na segunda onda está mais flexibilizado, mas ainda assim as cidades estão muito mais vazias do que nós tivemos aqui na primeira onda, não? Então a gente sempre fez um fechamento meia boca aí, não? Isso aliás é parte do problema. Por isso que a gente está entrando na segunda onda sem nunca ter saído totalmente da primeira. A gente estava querendo sair da primeira e veio essa segunda onda aí. Sim. Sobre a vacina, tem agora aqui comigo o Jonas Gomes. Ele ali não gosta muito dessa ideia assim, de que a gente vai ter que se cadastrar para se vacinar. Tipo, ele diz que não, assim, que os políticos mandem as mães deles irem, e por causa disso ele diz que nunca vai tomar vacina. Acredito aqui que o Jonas, a preocupação dele com o cadastro deve ser que, de alguma forma, os políticos usem como os nossos dados para fins deles. Bom, se for essa questão aí, Jonas, de que o governo vai usar os nossos dados, desculpa, mas eles já têm todos os nossos dados, né? Exato. Infelizmente o governo sabe muito mais da gente do que a gente imagina. Talvez você esteja se referindo à questão da obrigatoriedade da vacinação, né? Que é uma questão polêmica. O governo federal é contra a obrigatoriedade. A justiça já disse que os estados e os municípios e o próprio governo federal, se ele quiser, ele tem poder de obrigar a população a se vacinar, mas essa é mesmo uma questão polêmica. Mas por vacinação obrigatória, não se pode entender que, sei lá, a polícia vai entrar na sua casa e te vacinar à força. Não é isso, não. A vacinação compulsória significa que se você não se vacinar em um momento de pandemia, o que pode acontecer é que quando você for, por exemplo, tirar um passaporte, alguma coisa do tipo, ou prestar um concurso público, você não vai conseguir fazer isso porque você não conseguiu comprovar essa obrigação legal aí, né? Mas é um debate longo aí a questão da obrigatoriedade da vacina, que daria um quadro só para isso daí. A Natasha Costa também fala um pouco sobre, né, essa responsabilidade de cada um, né? Fala, ok, né, então vamos fazer esse fechamento mais rígido, né, mas para que isso funcione, então vamos parar de fingir, né, e que a gente só vai seguir para valer, né, e não alugar casas, fazer aglomeração, 40 Natasha, pessoas ao ar livre. Que aí, né, fala sério também. E depois andar com máscara quando o final de semana passou só. Pois é, Natasha, é isso aí, né? De novo, a questão é que o poder está na mão da população, né? Gente, por favor, né? O vírus não pega só no outro. Cada vez mais a gente vê pessoas aí dizendo, puxa vida, um amigo meu pegou, um amigo meu morreu, né? É difícil você encontrar uma pessoa hoje no Brasil que não conheça ninguém que um amigo ou um familiar não tenha contraído, pelo menos, o Covid-19. É uma doença que pega fácil. É uma gripe super cavalar, não é uma gripezinha, é uma gripona. Um dado aqui que o Denis acabou de trazer. Números atualizados, a gente tem, no momento, 1,5 milhão de mortos no mundo todo. Então, exatamente. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, né? No Brasil a gente tem aí 6 milhões e quase 6 milhões e meio já de pessoas oficialmente infectadas, fora a enorme subnotificação, né, que diz que é 1 para 8, na verdade, né? E nós temos aí 178 mil mortos oficialmente também, né? Não é pouca coisa, não. Ao final desse ano, o Covid-19 ele vai ter matado quase tanto quanto o câncer, todos os cânceres aqui no Brasil, né? Olha, aqui também, né, o Joaquim, ele fala, né, sobre um pouco do que as falas do governador Dória, né, dizendo de que, pouco antes, né, dizendo de que não haviam problemas graves, né, que estava tudo sob controle em São Paulo, porque, de novo, né, aqui no estado a gente estava na fase verde, no estado todo, certo? Não era todo o estado, mas assim, Paulo, a grande São Paulo já estava na fase verde. E, enfim, de novo aqui,
colocando como, né, uma grande coincidência de que o número aumentou, né, do nada a gente voltou para fase amarela um dia depois do fim. Pois é, né, Joaquim? É Foi assim, muito escandaloso. tipo, você fica assim, como diz o boi, né, que coisa, que coincidência, não? É, enfim. Né? Olha, o Andrei também fala um pouco sobre isso, né? Tipo, o Andrei Caldas, que acabou de chegar aqui, ele pergunta se a gente acredita que a fase amarela ela foi uma boa escolha ou se deveríamos ter uma restrição maior, né? E deveria ter sido adotada a fase laranja. Então, Andrei, boa pergunta. E eu não vou responder o que eu digo, tá? Vou responder aí o que os especialistas estão dizendo. A fase amarela é insuficiente para a situação que nós estamos no momento aí, da ascensão tão rápida dos números aqui de Covid-19, não? Eles dizem que nós deveríamos estar na fase laranja e, em alguns casos, na fase vermelha, né? Enfim, eu prefiro acreditar, eu acredito mais no que a ciência e os profissionais de saúde dizem do que no que os políticos dizem, não? Então, não sei responder sua pergunta aí, terceirizando a resposta para esses profissionais, não? Realmente tem um peso político muito pesado, assim, tipo, isso, muito forte. Então, por isso que eles colocam justamente fase amarela, né? Porque meio que fica no meio termo, né? Tipo, ok, eu tento agradar, é um bom ponto, aí Martin. que tá, né? Eu penso assim, não, ok, se eu deixo na fase amarela, então eu agrado um pouco o pessoal que acha que devia ser um negócio mais livre, mas eu também agrado um pouco o pessoal que acha que devia estar mais rígido. Mas não resolve o problema. Tem aí uma questão, um custo político que ninguém está querendo pagar nesse momento, né? Voltar para uma fase, não vou nem falar da fase vermelha aí, que ia ter revolução, né? Mas voltar para uma fase laranja já seria um custo político, não? E para aí, enfim, aí temos políticos aí com grandes pretensões aí, não, para 2022, não? Eles não querem pagar essa conta. No momento, o fato é esse, eles estão mais preocupados com a própria imagem deles e a campanha em 2022 do que com a saúde da população brasileira. Todo mundo, né? Do presidente ao prefeito aí, não? Os caras aí estão preocupados com a próxima eleição, né? E a saúde, a gente pensa depois, né? O Andrei fala aqui também, né, que tá preocupado com as praias do Réveillon, a Ana Lúcia Souza Machado também, né? Praias lotadas, casas alugadas para festas no final de ano, né? Tá vindo aí Natal, Ano Novo, assim, perfeito para que esse negócio... Pois é, né? Andrei e Ana, né? Como disse a Natasha, não, as aglomerações aí... Gente, aglomeração, não. Não, cara, não pode. Tô com saudades. Não pode. Sinto muito. Não pode. Assim, se tá com saudades, vai visitar sua mãe, sua avó, entendeu? Mas não dá pra juntar uma galera... Ou faz uma videochamada. Assim, não dá pra juntar uma galera numa casa, não dá, gente. Esse é aí que tá... Isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso daí é o que se observa, não... A gente teve de novo, pela segunda vez, né? Assim como aconteceu na primeira onda, a gente está de novo tendo agora a oportunidade de ver, olhar para o futuro, entre aspas, não é só olhar para o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos está numa situação dramática. Ontem eles tiveram o recorde de mortes no dia, desde o começo da pandemia. 2.400 pessoas morreram só ontem nos Estados Unidos. Se não me engano, 140 mil novos casos só ontem. Não? E o que acontece lá? Quem são? Aliás, isso mudou o perfil da pessoa contaminada. Quem que é hoje? Hoje é o que a gente chama de jovem adulto. Não? O cara é entre 20 e 40 anos. Não? Por quê? Porque é o cara que liberou geral. Não é só porque ele está indo trabalhar. Não, o cara está indo para balada, o cara está indo para praia, o cara está se juntando nas casas. Aí, não? E esses caras são os que estão se contaminando. Não? Bom... Vamos para o próximo assunto, gente? 10 já. Atenção, 9h45, mas aqui a conversa tá boa, né? Sim, mas enfim, sim. Pessoal, desculpa aí se não dá pra gente ler tudo, mas, de novo, como eu sempre digo, não, depois eu leio todos os comentários, por favor, não deixem de comentar. Tá? Sim, fique à vontade. É isso aí. Bom, pessoal, o nosso terceiro assunto, nós vamos falar da guerra do 5G, né? Uma coisa que interessa também a todo mundo, afinal, quem não quer ter um celular 5G aí no bolso ou na sua empresa, né? Aquela guerra, né, do quase ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a empresa chinesa Huawei, que a gente comprou de graça, isso daí, né? O governo brasileiro agora está fazendo malabarismos para encontrar brechas legais para barrar a chinesa Huawei no 5G do Brasil, né? Só que, veja só, do outro lado, as empresas de telecomunicações daqui no país já se organizam para ir à justiça, se necessário for, para ter acesso à tecnologia da Huawei, não?
Afinal de contas, quantas duas coisas é melhor para o Brasil, não? Será mesmo que a Huawei espiona os clientes do mundo todo para o governo de Pequim? Por outro lado, não, será que existe alguma empresa de telecomunicação no mundo que não usa os dados de seus clientes para fins não informados? Não estou falando aqui de espionagem, mas enfim, para outras coisas que as pessoas nem imaginam, tá? E os Estados Unidos? Uma outra pergunta aí, não? Será que ele realmente é o defensor aí da privacidade dos cidadãos do próprio país e do mundo todo, né? A ideia do governo federal é estabelecer uma barreira com base em requisitos técnicos ou de segurança, sem citar o nome da Huawei. Não? Só que na prática isso impediria a empresa de participar do mercado 5G, que é a nova geração aí de telefonia celular, para a qual o Brasil já está atrasado se comparado a outros países. Né? Embora haja inclinação para concretizar a iniciativa, a avaliação é que o governo precisa fazer um contorcionismo jurídico para achar uma justificativa para limitar o livre mercado, né? Porque faltam dispositivos legais que apoiem um veto antecipado a qualquer empresa. O grupo que trata do assunto envolve a Presidência da República, né, o Gabinete de Segurança Institucional e os Ministérios de Relações Exteriores, Casa Civil, Economia e Comunicações. Ainda que a medida em estudo pelo governo evolua, as possíveis brechas avaliadas são apontadas como questionáveis e frágeis pelo mercado. Por isso, os representantes das empresas já estão se mobilizando, mobilizando os advogados para questionar na justiça qualquer decreto ou medida provisória que o governo aí jogue no mercado. Tá? O assunto ganhou corpo no governo nos últimos dias, por isso as associações, né, das empresas aí publicaram comunicados se posicionando contra o impedimento de qualquer fornecedor. Não? O temor das empresas é que sobrem apenas dois grandes fornecedores de equipamentos, que seria, no caso, a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia, né, o que poderia acarretar em aumentos nos custos de instalação de antenas. Né. As manifestações contrárias partiram do Conexis Brasil Digital, que representa a Vivo, a Claro, a TIM e a Oi, e da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações, a FENINFRA. As empresas já argumentaram que a limitação à Huawei pode encarecer muito a implantação do 5G no Brasil, já que boa parte da infraestrutura usada pelas empresas já é fornecida pelo grupo chinês. E aí novos equipamentos fornecidos por outras companhias, eles não iam, digamos, conversar com as redes já implantadas. O clima de incerteza em torno do banimento ou permanência da Huawei no Brasil pode ter como consequência um atraso ainda maior na publicação do edital que vai leiloar as faixas para o sinal de 5G, né, que está previsto para a metade do ano que vem. Para o governo Bolsonaro, a decisão tem como plano de fundo o alinhamento automático com a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Né? E tem aí o aspecto da segurança cibernética, essa preocupação, né, que as operadoras ou os fabricantes vão vazar os dados dos cidadãos, das empresas, do governo. Né? E a Huawei aí, ela passa por um momento crítico porque ela é de um país, né, que a influência do Estado, né, aparece com muita força, né, em toda a economia. Bom, afinal, o que vocês acham que seria melhor para o Brasil nesse caso? Será mesmo que a Huawei ela espiona os clientes do mundo inteiro para o governo de Pequim? Né? Por outro lado, será que existe alguma empresa que não faz nada, né, nem de longe isso, usar os dados para fins não contados, informados? Né? E os Estados Unidos aí? Esse argumento de que eles vão espionar para Pequim, né? Será que os Estados Unidos ele tem moral para falar um negócio desse daí? Né? E aí, Matt, como estamos aí no debate? Tá aí, né? Mais uma coisa que deveria ter sido uma escolha muito simples, né, por parte do governo, mas que por conta da ideologia, né, que eles seguem e tudo mais, se complicou de uma forma desnecessária. Pois é, vale dizer que essa briga nem é nossa, né? Pois é, não, compramos de graça isso daí. Não, e até mesmo agora, tipo, não faz sentido. As empresas mesmas falaram assim, de que elas preferem que seja com a Huawei, porque a Huawei já é, assim, tem um grande parceiro aqui do Brasil, né, até por ter vários, assim, dos sistemas eles já instalados aqui, né, dos dispositivos. E o Trump também, né, se você pega o fator do Trump, né, dos Estados Unidos, ele já está tecnicamente, assim, fora da jogada. Tudo que ele fala agora é sobre as supostas eleições fraudadas dele. O Trump é o que os próprios americanos chamam de pato manco, né? Que é o período do presidente entre a eleição e ele passar para o próximo presidente, não? Que é um cara que normalmente eles ficam só, enfim, se divertindo, né? Os caras estão, é o pato manco, né? Mas o Trump não, ele está lá, né? Não, fraude.
Não, nem tem memes novos mais dele, realmente ele perdeu a graça já. Esgotou o meme, é um negócio incrível, né? Tem aqui um comentário agora do Denis, ele diz assim, Paulo, depois que via na novela O Bem Amado e Odorico Paraguaçu entrando no boteco e manda pagar uma rodada para todos que estavam lá, veio um possível leitor. Doutor Odorico, posso levar para meu bichinho? Claro, amo todos os bichos. Denis, pois é, né? O Odorico Paraguaçu, né? O bem amado aí, né? Um dos personagens mais conhecidos da teledramaturgia brasileira e da dramaturgia, teve peças de teatro também, né? Ele é um político, digamos, clássico, não? Vale dizer que ele, a grande obra dele lá na cidade nossa, esqueci o nome da cidade. Sucupira era do bem amado, né? Ele abriu um cemitério, não, e ninguém morria na cidade. Ele estava desesperado que ele não conseguia inaugurar o cemitério porque ninguém morria, né? Então ele resolveu contratar um pistoleiro para matar alguém, né? Para poder inaugurar o cemitério, né? O Juarez Aparecido da Silva ele diz aqui, né, que parece que segundo uma reportagem os custos, né, em relação ao 5G eles serão bem consideráveis. Não sei qual reportagem ele está falando aqui especificamente. Juarez, toda nova tecnologia traz um salto de custo, isso é inevitável, né? Quando surgiu o 3G foi assim, quando surgiu o 4G foi assim, o 5G a gente pode esperar que isso aconteça também, mas a partir do momento que esse negócio ele vai sendo amortizado e diluído com mais usuários, não, esse custo tende a diminuir, não. Por outro lado, no mundo que a gente vive hoje, é impensável, né, abrir mão do 5G. Não? O 5G é o que vai... Não, o 5G não é só mais velocidade, como foi o do 4G para o 3G ou do 3G para o 2G. Não? O 5G ele vai permitir uma série de ganhos incríveis, como a possibilidade de colocar muito mais equipamentos conectados na internet, né, e o que vai, aliás, abrir as portas para o que a gente chama de internet das coisas, não? Tudo vai estar conectado à internet. Não? A gente fala tanto, puxa, a gente queria ter um carro autônomo, não? Aquele carro que consegue, enfim, se dirigir sozinho. Não? O carro autônomo ele só vai estar disponível no momento em que nós tivermos conexões de 5G. Sem 5G a gente não vai ter carro autônomo. Não? Sim. Não, pois é, Nossa, aqui o pessoal está falando ainda um pouco do assunto anterior, inclusive, realmente repercutiu bastante. Puxar aí algum aí ainda, Márcio? Pode ser. Puxa aí a gente algum. está com um tempinho. Tá apertado, mas acho que vale o debate aí. Então, um comentário aqui que o Andrei ele disse, falou que hoje parece que o Átila Yamarino, perdão, ele fez uma publicação que viralizou bastante no Twitter sobre a efetividade da vacina. Ele disse que não é porque todos estarão vacinados, né, que os casos vão acabar. Citou até que nesse ano, né, a gente teve 7 mortes de sarampo mesmo após longos anos de vacina efetivada. Mas esse é um excelente ponto, Andrei. É o Andrei que falou, né? Sim. Então, por que nós estamos tendo de novo mortos de sarampo no Brasil? Porque de alguns anos para cá, muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos. As pessoas que já estavam vacinadas, elas continuam imunizadas, mas nós estamos vendo aí uma chegada de uma nova leva de crianças não imunizadas. E o sarampo, que é uma doença mortal e facilmente contornável com uma vacina super conhecida há anos, há décadas, não? Ele está voltando e matando pessoas não por conta da não vacinação. Vale dizer que para que qualquer vírus ele deixe de circular em uma população, você precisa ter pelo menos 70% da população imunizada, seja porque já pegou a doença ou porque tomou vacina, né? Então é legal você trazer esse ponto, né? Porque digamos que a gente vacine só 30% da população, como está sendo proposto aí nesse cronograma preliminar. É verdade que essas 30% dessas pessoas vão estar protegidas, mas isso não vai permitir que o vírus desapareça, não. As outras 70% das pessoas continuarão expostas ao vírus. A única maneira de o vírus lentamente ser eliminado é se pelo menos 70% da população ser inoculada, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, que também é um negócio que falou-se bastante aí um tempo atrás. Aí, né? Voltando agora para o 5G, agora o Denis Castro ele diz aqui, né, de que ontem mesmo, né, assim, vazaram inúmeros dados nossos, assim, aqui, não sei a não ser que tenha perdido algum tipo de grande ataque hacker, mas assim, eu acho que eu entendo o que o Denis quer dizer.
os nossos dados, eles estão sempre sendo compartilhados, assim, pelo próprio algoritmo, assim, por diversos sistemas, diversas redes, né? E isso o tempo todo. É claro que somos vigiados aqui, ele falando mais uma vez, em tudo. Não sei se o Denis está se referindo ao vazamento de dados do próprio Ministério da Saúde, não, que foram 200 milhões, dados de 200 milhões de brasileiros, até do presidente da República estava lá, não? Todas as pessoas aí que foram, enfim, contaminadas pelo Covid, mas até pessoas que têm plano de saúde. E não foi, nossa, um super hacker que foi lá e teve acesso. Não, era um negócio, era muito, como dizem, muito noob, assim, não? Tava lá, foi uma falha de segurança absolutamente primária, não. E os dados estavam lá, os nossos dados estão, os governos têm acesso a uma quantidade absurda de informações sobre nós, não. E aí alguém foi lá e pegou esses dados. Mas vale dizer que o Brasil está aí sob ataque de hackers, não? Já de um mês para cá, de 2 meses para cá, um monte de hackers estão invadindo aí sistemas governamentais, não? Até o TSE aí, junto, aparentemente em uma atitude orquestrada para desestabilizar a eleição e desacreditar o sistema digital, eletrônico aí das votações, não? Aí sim com hackers. Aliás, parece que o líder dessa quadrilha era um jovem português que acabou preso, não? Lá em Portugal, e agora estão outras pessoas aqui no Brasil também, né? Então os hackers estão de olho aqui. Uhum. Não, não, assim, tipo, como ele também fala que, né, tipo, aqui sempre tipo, tá escrito nos contratos, né, até esse uso, esse compartilhamento de dados, né? Eles pedem seus dados, mas todo mundo não é isso, aí né? se me permite dizer, agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está vigorando no Brasil desde agosto, né? O que diz a LGPD? As empresas podem coletar nossos dados? Sim, podem coletar os dados que elas quiserem. Desde que, primeiro, elas têm que dizer que dados vão ser coletados. Segundo, elas têm que dizer o que elas vão fazer com esses dados. Tá? E terceiro, mesmo que eu autorize, se eu me arrepender, eu posso pedir que a empresa apague os meus dados. Isso é o que a lei determina. Tá? E se a empresa tem os meus dados e quiser usar para outra coisa, ela pode? Claro que pode, desde que, antes de fazer isso, ela entre em contato individualmente com cada uma dessas pessoas e diga, olha, tem aqui esses dados e gostaria de usar também para isso. Você autoriza? Se a pessoa autorizar, beleza. Mas o fato é, os nossos dados estão voando por aí. Isso aí... Vamos lá então pro próximo. Vamos pro próximo assunto aqui, né? Olha, 9h59, papo bom, não? Sim. Vamos falar daqui, né, vamos falar de eleições que tiveram o segundo turno no domingo passado, né? Que a gente está falando um pouco pois aqui, de certa os forma. assuntos estão todos interligados, não? Mas a gente não vai falar dos resultados aí, que todo mundo já sabe, né? Mas duas coisas que aconteceram nelas, né? A primeira foi a abstenção recorde, né? Com quase 30% dos eleitores deixando de votar. Se somarmos os votos brancos e nulos, a decisão de não escolher ninguém passou da metade dos eleitores em algumas cidades, né? O que esses números tão altos significam, gente? Outra coisa foram os 2.221 candidatos espalhados pelo país que não tiveram nenhum voto, nenhumzinho. Nem ele mesmo votou nele. Mas sabe que o candidato é tão ruim assim, né? Não tem alguma coisa estranha nessa história, né? No final das contas, você acha que o brasileiro ele está acreditando menos no voto, né? Mas o voto, se o voto é um dos pilares da democracia, o que ter metade da população dizendo não a todos os candidatos pode significar? O país ele registrou 29,5% de abstenções no segundo turno das eleições nesse domingo. Foi o maior índice desde 1996. Não. Vale dizer que há um aumento consistente de abstenções no segundo turno das eleições municipais desde os anos 2000. Não. O ranking de ausências é liderado pelo pleito atual, não, seguido por 2016, que teve 21,6%, e depois 1996 na terceira posição, com 19,4%. Aqui em São Paulo, a abstenção no segundo turno foi ainda pior, 30,81%. No Rio, pior ainda, 35,5%. Aqui em São Paulo, pra vocês terem ideia do tamanho disso, não? As pessoas que não foram votar são mais que o total de votos do segundo colocado, que foi o Guilherme Boulos. E se a gente somar os que faltaram com os votos brancos e nulos, isso dá mais que os votos recebidos pelo vencedor, que foi o Bruno Covas. Ou seja, o grande vencedor das eleições foi o não. Ninguém. Né? Alguns poderiam argumentar que muita gente não foi votar por conta da pandemia, não, mas o próprio TSE descarta essa possibilidade. Não? Tanto que na última eleição presidencial, portanto não tinha pandemia, né?
O não também somou mais pessoas que os votos dados para o vencedor Jair Bolsonaro. Né? Isso é muito emblemático. O TSE também indicou o caso desses 2.221 candidatos que não tiveram nenhum voto. Não. É verdade que alguns candidatos acabaram morrendo ou desistiram ou foram impedidos pela justiça entre a candidatura e a eleição, mas foram poucos casos, né, gente? Mesmo assim, nenhum voto. Bom, a suspeita, né, é que esses candidatos sejam, na verdade, fantasmas ou laranjas, não, que se candidataram apenas para que o partido tivesse acesso ao fundo eleitoral, né, que é o dinheiro que o próprio governo dá para as campanhas. E agora a justiça está investigando esses 2.221 casos. Né? Mas fica no ar essa sensação de que algo está errado, não é mesmo? Né? E a confiança da população na democracia cai mais um pouco, né? E ela já anda tão em baixa, né? No final das contas, você acha que o brasileiro está acreditando menos no voto, não? E menos na democracia por consistência, não? Mais da metade da população dizendo não a nenhum candidato? Como que a gente resolve isso daí, não? Como que a gente pode melhorar a situação? Alguém tem uma ideia brilhante para compartilhar? Que a gente está precisando realmente, né? Bom, por enquanto, o único comentário que eu tenho, infelizmente, não é uma solução milagrosa, é só a realidade amarga aqui mais uma vez, que é da Ana Lúcia Souza Machado. Ela disse que ela, pessoalmente, acredita cada vez menos nos candidatos. Pessoas que, né, nem sabem o que faz um vereador, assim, parece que virou cabide de emprego. Pois é, né, Ana? Esse é um ponto interessante. Não? Infelizmente, a gente precisa muito não, amadurecer politicamente. Né? Infelizmente, o brasileiro, ele, como você falou, ele não sabe nem para que serve um vereador não, ou um deputado. A gente é muito focado, o nosso sistema político é muito focado no executivo. Não? Quem manda é o presidente, quem manda é o governador e quem manda é o prefeito. Não? E não é bem assim. Os três poderes são igualmente importantes não? E equilibrados. Não? Só que as pessoas não sabem nada não, do legislativo, por exemplo. E o judiciário é uma névoa. Assim, né? As pessoas acham que os caras lá ficam só julgando. E não é bem assim. Né? E tem muito mais coisas. Não é de se estranhar que, por exemplo, as pessoas não votem no legislativo. Não? E bom, e o legislativo também, sejamos sinceros, né? Não tem, assim como o executivo, não tem dado aí bons exemplos para as pessoas falarem, nossa, que cara legal esse daí, hein? Vou votar nele sempre, né? Tá difícil, tá bem difícil. Pois é, assim, é muito isso, porque você falou dessa falta de educação política, né, que tem por parte das pessoas, né? Que muita gente sabe que faz um vereador ou um senador ou um deputado, né? Qual a diferença entre o federal e o estadual? As pessoas não sabem, mas por outro lado também tem o que o Juarez Aparecido traz aqui. Ele diz que as pessoas estão desacreditadas na política, ele também aí, né, diz no ponto de vista do povo, em geral, assim, está desacreditado, por causa que a política é muito suja, ou seja, as pessoas não têm uma boa formação política, um bom senso crítico, né, não entendem mesmo, assim, o que cada um dos poderes faz, ou cada um, assim, dos cargos, mas também a oferta é muito ruim, os políticos são péssimos, o problema vem dos dois lados. Isso é verdade, não. Aham. O que, aliás, eu acho que isso aí, né, Matheus e Juarez, obrigado aí pelo seu comentário muito pertinente. Não? Isso parece aquela coisa, quem veio primeiro, o seu ovo ou a galinha, né? Será que a gente tem só políticos ruins porque ninguém acredita no sistema, ou será que o sistema é ruim porque nós não temos bons candidatos, né? O que leva a quê, né? A gente cai aí num círculo vicioso, não? Como ninguém acredita no sistema, a maioria dos candidatos é de pessoas questionáveis, digamos assim, que vão tornar o sistema pior, e aí as pessoas vão acreditar menos, o que vai fazer com que só pessoas mais questionáveis se candidatem, e aí, como que a gente interrompe isso daí? É um dilema terrível que nós vivemos, e não é de hoje, não, isso aí é de décadas, vale dizer. Ok, o Joaquim, ele traz aqui um comentário dele também. Ele diz que faltam candidatos melhores em todos os lugares do Brasil, então, sem nenhuma exceção, o que levou os brasileiros a não votarem mais. Talvez se melhorar nos aspectos morais e gerais do comportamento humano, mas não temos candidato para votar. Então, de novo, né, aí realmente tem que ficar pensando, mais uma vez, o problema é a educação. Pelo menos da forma que eu entendo, né, do mesmo jeito assim, que para você formar um bom eleitor você precisa de boa educação, com essa boa educação também que você cria um bom candidato, um bom político. É verdade. Um cara que vier assim, de uma cultura assim, muito ruim mesmo, né? Acho bem que um negócio assim, que é passado assim, de geração em geração. É legal assim, né? Você passar por cima dos outros,
A lei do GER, essas tudo coisas isso. que nós temos aqui, não, isso é um bom ponto, Joaquim, não, isso realmente é uma questão de educação, assim, no sentido amplo da palavra, né? Isso tem que vir lá desde pequenininho, né? Vai até além das portas, assim, das salas de aula, tem uma coisa até que, sabe, dentro das casas, das famílias também, é muito, muito, assim, difícil. Bom ponto, né? Temos mais algum aí? Senão a gente vai pro próximo aí. A Natasha fala aqui agora, ou temos os que compram também sem nenhum escrúpulo, também tem aqueles que compram. Pois é, Natasha, não, infelizmente não. Coisas como o voto de cabresto, né, que são práticas altamente condenáveis, infelizmente a gente tem ainda por esse Brasilzão fora, inclusive em capitais, né? Infelizmente, um bom ponto que você traz aí, Natasha. Vamos pro final então agora? Vamos para o próximo assunto agora, deixa eu ver daqui, 10h07 em São Paulo, bom, debate hoje excelente, né? E agora para a gente fechar aí com pelo menos, temos às vezes tensos, mas a gente sempre quer tentar encerrar aí a conversa com um sorriso nos lábios, né? Então chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, que aliás é uma notícia no final das contas até bastante curiosa, né? Dizem que os diamantes são eternos, não desejados por muitos, né, nas suas joias. Né? O diamante também tem importantes utilizações na indústria, né, pela sua incrível dureza. Né? E como eles são raríssimos na natureza, consequentemente eles são caríssimos. Né? E se eu dissesse que dá para produzir diamantes enquanto se limpa o ar? Você toparia adornar o seu dedo com um anel de algo feito com algo não, que antes saiu de um escapamento de um carro ou de uma chaminé industrial? É isso mesmo, tá? Empresas estão prometendo um serviço 2 em 1, retirar gás carbônico da atmosfera e transformar esse gás em diamantes de verdade, né? Vale lembrar que o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa, né? Por exemplo, a americana Aether quer ser uma das primeiras a vender diamantes criados com a nova tecnologia, né? Ela funciona da seguinte maneira, ela coloca umas máquinas, né, para extrair o gás carbônico no telhado de uma usina de incineração de resíduos de geração de energia. O gás ele é então refinado e colocado em um reator para ser transformado nas pedras preciosas. Né? E o processo dura mais ou menos de 2 a 3 semanas, não é uma coisa tão rápida assim. Mas comparado com milhões de anos de um diamante normal, até que tá, né? Já no Reino Unido tem uma outra empresa que se chama sugestivamente de Sky Diamonds, né? Diamantes do céu. Justamente no Reino Unido. Pois é. Promete diamantes de gás carbônico anatomicamente idênticos a uma pedra que levou milhões de anos para se desenvolver no subsolo. Eles são fabricados em uma câmara selada e que é aquecida a 800 graus Celsius. Né? Mas como é possível transformar um dos piores poluentes em uma pedra preciosa? Né? O diamante ele é um alótropo do carbono, ou seja, é uma das formas que o carbono pode se manifestar na natureza. Né? Os átomos de carbono eles podem se ligar de várias maneiras e formar diferentes substâncias. Né? Tanto o diamante, com toda a sua preciosidade, né, quanto o grafite lápis, não tão comum, né, eles são feitos de carbono, só carbono. Né? A diferença está no tipo de ligação química entre seus átomos. Né? Então, o que essas empresas estão fazendo é usar o carbono do gás carbônico, alterando as suas ligações para transformá-lo em um diamante. Nessas reações com pressão e temperaturas específicas, as ligações entre os átomos de carbono se quebram, formando novas combinações com características do diamante. Por meio do processo, é possível fabricar tanto os diamantes industriais quanto os brilhantes para joias. Né? Os fabricantes dizem que seus diamantes são tão bons quanto os naturais, além de serem muito mais sustentáveis, porque a mineração agride muito o meio ambiente. Né? Mas se você acha que serão mais baratos, né? Má notícia, o processo é complexo e caro. Né? Então os diamantes de gás carbônico eles podem custar tanto quanto o natural. Pois é. E aí, gente, o que vocês acham da ideia? Não é uma coisa interessante, você está limpando aí o ar, não, e de repente, enfim, você consegue pelo menos aí, não? Acho fazer que a Ana uns Lúcia, diamantes, não? A Ana Lúcia Souza Machado já ficou triste aqui, né? Ela falou que, porque, né, se for barato, por que não? Mas não vai ser barato. Não vai ser barato, infelizmente, Ana, né? O negócio ele é caro, né? Pode ser tão caro quanto uma pedra natural, né? Não, por cima ela diz que perde, assim, fácil as coisas, né? Tipo, seria por isso que ela queria que fosse barato, né? Perde sempre como anel, brinco. Ainda por cima o negócio é caro, melhor não, então. Ana, mas ainda é um diamante, Ana, não é bijuteria, tá? Não dá pra ficar perdendo anel de diamante aí, Ana. Senão me avisa pra onde você anda que depois eu vou fazer uma coleta aí, ver se acho alguma coisa. Nossa, mas diamante assim com, putz, assim, algumas cidades, né? Pensa como Cidade do México,
Nossa, São Paulo, Pequim, né? Nossa, pensa uma chuva de diamantes. chuva de diamantes. Se tirar, já pensou tirar todo o gás carbônico de uma... Todo o gás carbônico não, porque também o gás carbônico a gente precisa ter uma porcentagem dele no ar, né? Você não pode eliminar completamente. Mas só né? o que tem, tipo, por exemplo, aqui da imagem aí que você Sim, a gente tem, né? Só como do trânsito, por exemplo. Imagina a quantidade de coisa que daria pra fazer só com isso. É verdade, nossa senhora. Não. Agora, de novo, né? É um processo que não é tão simples assim, não, mas não deixa de ser uma coisa interessante por esse processo sustentável aí, né? Mas já pensou, né? Tem no seu dedo um anel, né? De diamante, você olha, nossa, esse negócio, né? No mês passado estava no escapamento de um carro, não? Ana, sem chance. Você mesma falou aqui, admitiu, sem chance. Not a chance, muito bem. Mais algum comentário aí, Mate? É isso aí. Se não, vamos encerrar aí. Não, hoje passamos aí. Tivemos problemas com conexão e... Desculpa aí, infelizmente, pessoal, não sei, vou até tentar descobrir aí o que foi esse problema aí com a conexão, mas não era um problema aqui de nós com a internet, em algum momento aí na plataforma, não, mas agradeço aí os que insistiram, não, espero que tenham conseguido acompanhar, ainda que com essa instabilidade, não, obrigado aí pelos comentários excelentes, não, lembrando que o Jornal da Live, ele, enfim, só acontece graças à participação de todos vocês. A gente não quer sempre fazer um telejornal aqui, a gente quer conversar com vocês sobre a notícia, né? Então, obrigado. Os comentários que não forem lidos eu lerei depois, tá? Tento responder quando possível, inclusive. E a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 21 horas, aqui no LinkedIn, pessoal. Muito obrigado, bom fim de semana, se cuidem e até mais. É isso aí, gente. Falou, até a próxima. Se cuidem. Uma boa noite.